Bom dia. Você é uma mulher que sente que está carregando um piano nas costas? Você vive ansioso, preocupado, vendo que sua vida está passando e você está aí sofrendo, sem saber o que fazer? Você está passando por algum tipo de doença ou tem alguém na sua família que se encontra doente? Eu sou Fabiana Cassar, psicóloga e especialista em terapia de família. Há alguns anos eu venho ajudando pessoas e famílias que, devido ao adoecimento de um membro de sua família, terminam por apresentar diversos sintomas como ansiedade elevada e adoecimentos físicos e mentais. E hoje, muito alegremente, eu posso dizer para você que sim, é possível ter uma vida com menos estresse e ansiedade, mesmo diante de situações que envolvam adoecimentos. Hoje eu entendo que muitas vezes aquilo que somatizamos em nosso corpo é uma forma de expressar que algo não está bem. Mas eu confesso que nem sempre eu percebi as coisas dessa forma. Por isso, hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. Oi, tudo bom, pessoal? Eu vou contar então um pouquinho da minha história. Meu nome completo é Fabiana de Sá Cassar, eu sou a terceira filha de 4 filhos. Quando eu tinha mais ou menos uns 27 anos, eu comecei a ter muitas dores no corpo, no meu maxilar, eu não conseguia mastigar, tremores nas mãos, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E fui procurar um reumatologista para entender o que estava acontecendo comigo, né? Aí eu fui diagnosticada com síndrome de Sjögren. E comecei a tomar muitos medicamentos, principalmente o corticoide. Tomei por anos. Aí eu resolvi mudar de médico, E os meus exames, os resultados que vinham não chegavam à conclusão de que se eu tinha ou não algum tipo de síndrome ou se eu tinha lúpus, o que é que eu tivesse, sabe? Para ter um diagnóstico, eu não conseguia fechar um diagnóstico. Então, como eu tinha sintomas no meu corpo, comecei a tomar o Plaquenil, Tomei também por um bom tempo. Junto com tudo isso, aí em 2003 eu me casei e no mesmo mês descobrimos que minha mãe tinha um câncer de ovário. Ela precisou ser operada, começou a fazer tratamento e esse tratamento durou por 10 anos. Com melhoras e recaídas, com internações, com tudo que envolve um tratamento. Nesse período, todo, meu pai foi adoecendo também e foi diagnosticado com um câncer chamado GIST. A família toda foi adoecendo fisicamente e emocionalmente com tudo isso que estava acontecendo junto. Em 2012, eu engravidei e tive minha filha em outubro. Nesse período, meu pai se encontrava internado e minha mãe bem fraquinha. Meu irmão conseguiu trazê-la aqui para São Paulo para assistir o nascimento da minha filha. Mas logo depois ela já foi internada, Não foi possível ter o apoio deles nesse momento na minha vida. E minha irmã, ela me apoiou o máximo que ela pôde, mas precisando estar também dando atenção a eles lá. Eu tinha medo de perdê-los, eu não podia ir visitá-los, pois eu estava em São Paulo, eles em Sorocaba, e tudo isso foi fazendo com que o meu puerpério fosse mais complicado, mais difícil, e eu acabei sendo diagnosticada com uma depressão pós-parto. Durante esse tempo eu fazia terapia para me ajudar a enfrentar tudo isso que eu estava passando e que estava acontecendo comigo e ao meu redor. Obtive ajuda da minha família, de amigos, isso ajudou também bastante. Em maio de 2013, minha mãe veio a falecer. Em
novembro de 2014, meu pai veio a falecer. Logo após o falecimento do meu pai, eu comecei a ter tonturas, mal-estares, eu fui dando uma piorada, né? E nessa época eu já estava com outra médica que me tratava como se eu tivesse fibromialgia. Minha irmã conseguiu procurar e encontrou um outro médico, um outro reumatologista, e junto com ele, com a terapia, nós fomos descobrindo que eu não tinha fibromialgia, que eu não tinha síndrome nenhuma, e nós fomos retirando todos aqueles medicamentos, que eram muitos, e muitos deles manipulados, e fomos tirando aos poucos, e eu fui melhorando, né? Tendo o apoio dele e o apoio da minha terapeuta. Fui percebendo cada vez mais o quanto que eu somatizava minhas dores e acabava tendo sintomas no meu corpo que me adoeciam. Eu comecei a me interessar cada vez mais, né, pela psicossomática, por vê-la na minha própria vida, né? E fui me dedicando cada vez mais à psicologia, ao cuidado com os meus pacientes, né? Cuidado esse que eu havia aprendido junto com os meus pais, a cuidar dos meus pais, né? E fui buscando me especializar cada vez mais, principalmente quando há dores da alma. Ter um doente na família adoece toda ela, pois vivemos a doença e o cuidado, o estresse que a doença causa, e quando vemos, estamos dentro de um círculo vicioso não saudável. É preciso cuidar de cada um e principalmente da família para diminuir o sofrimento. Essa é um pouquinho da minha história, um resumo dela. Então, se você se encontra, se vê passando por algo semelhante ao que eu vivenciei, numa situação semelhante, ou se vê cansado, cansada, né, desmotivado, com nível alto de ansiedade, sentindo que não tem tempo para você. Eu abordo esses temas no meu perfil do Instagram e no meu canal do YouTube. E se você quiser, será um prazer tê-lo lá. Se quiser se aprofundar ainda mais, eu estou à disposição para te oferecer uma sessão terapêutica gratuita. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo.